Saudações rubro-negras, o mais amado, o mais querido do Brasil. Uma, um empate com gostinho de derrota. Flamengo 0, Vasco da Gama 0. Um gosto de derrota, um empate muito frustrante, eu diria desastroso. Mas antes, meu irmão, de falarmos do jogo, você, meu irmão, minha irmã, inscreva-se. É de graça. Acompanhe o Brasil Caótico, Mundo Caótico aqui conosco. Um caminhão de conteúdo subindo diariamente para você. Muito conteúdo mesmo, muito mesmo. Aqui, meu irmão, você não vai ser enganado. Nesses tempos de mentira, de rede social, muita enganação. Aqui você não será enganado. Um empate desastroso. A história do falso 9 não consigo engolir. Em que pese o time do Felipe, o nosso Flamengo, nosso amado, querido Flamengo, ter criado inúmeras oportunidades, não conseguiu colocar a bola para dentro do gol. E futebol vale bola no gol, bola dentro da rede. O goleiro do Vasco fez cada defesa. Contra o Flamengo, todo mundo joga mais, mas o goleiro se superou. Foi o melhor em campo, defendeu tudo. Em que pese tudo isso, o Vasco teve bola na trave. O Vasco poderia ter ganho o jogo, poderia ter feito o placar. Mas em que pese todas essas circunstâncias de jogo, Michael perdendo o gol, Gerson perdendo o gol, um monte de gol perdido. E aí, vamos inocentar o Felipe, né? Ele montou o time e o jogador não conseguiu fazer o gol, apesar das chances criadas. Mas o Flamengo ele em alguns momentos deixou muito, aceitou muito o jogo do Vasco, aceitou muito o esquema tático do Vasco. Ora pressionava, ora não pressionava. Taticamente, eu não gostei. Eu não gostei. Esse negócio de falso 9 não me desce goela abaixo. O Flamengo tem três centroavantes. Três. O Pedro é excelente. Não pode jogar o tempo todo. Entrou no segundo tempo e quase fez o gol, viu? E quase fez o gol. Centroavante é aquele cara que tá lá na grande área. Primeiro, que a defesa fica 10 vezes mais preocupada. Em segundo lugar, tem o faro de gol, sabe meter bola no gol, sabe? É a função do centroavante. O Pedro é excelente, mas não pode jogar o tempo todo. O Wallace Ian é muito bom jogador. Não tem as oportunidades, mas é um centroavante. E o Juninho é bom, brigador, colabora na defesa, é fundamental no esquema tático, pressiona e de vez em quando mete uns gols importantes. E o Flamengo faz a opção de jogar sem um falso 9. Eu não me lembro. Time vencedores do Flamengo com esse tal de falso 9. Eu não me lembro. Se você se lembra, meu irmão, escreve aí nos comentários. Eu não me lembro um Flamengo vencedor sem um centroavante com o tal do falso 9. Eu não gosto disso. Eu, como eu vejo futebol, o centroavante é peça fundamental e indispensável. A gente não queria centroavante brigando por centroavante. Nós temos três bons centroavantes, muito bons centroavantes, e o treinador não usa. Vem com esse negócio de falso 9. Então, em que pese as chances criadas e desperdiçadas pelos atletas do Flamengo, eu não engulo o tal do falso 9. Não engulo, mas tem crédito, tem muito crédito ainda o Felipe Luiz. Mas vou começar a observar essas variações táticas que não me agrada. Não sei a você, não me agrada em nada. Flamengo tem que ter um centroavante. Eu não conheço, não lembro um time vencedor do Flamengo sem um camisa 9. Um empate frustrante. Lembro a você, meu irmão, minha irmã, que é o quarto ponto que o Flamengo perde em casa.
Esses 4 pontos, 2 perdidos contra o Internacional, também com inúmeras chances criadas e não convertidas, e 2 perdidos contra o Vasco da Gama, o elenco do Inter até dá para colocar um peso na balança, mas o do Vasco, o Verratti tem idade para ser meu pai, não dá. O elenco do Vasco é muito inferior, mas muito inferior que o do Flamengo, mas muito mesmo. E os salários também. Então a gente apoia, 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 mas a gente quer resultado, resultado, resultado. Foi um empate desastroso. É o 4 ponto que o Flamengo perde em casa. Esses pontos farão falta lá na reta final do campeonato. Agora estamos dependendo da má atuação do Palmeiras para nos mantermos na liderança do campeonato. Time vencedor não pode dar sopa pro azar para quem está atrás. E quem está atrás dele é o Palmeiras, com o mesmo número de pontos. Time vencedor tem que estar mordendo, brigando. Brigou, mordeu, mas tem que fazer gol, tem que treinar finalização. Falta treinar muito. E encher de cruzamento. Também é algo que eu não gosto muito. Cruzamento. E nós só tínhamos um centroavante depois da entrada do Pedro. E aqueles outros cruzamentos. Então, vamos acompanhar. O Flamengo tem um jogo importantíssimo na altitude contra a LDU na próxima terça-feira. Importantíssimo. Vamos ver como é que o professor Felipe monta o esquema tático para enfrentar o LDU. Vai de falso 9 de novo? Não sei. Escreve, curte, compartilha aí. Sobe esse like, meu irmão. Escreve isso aí. Dá essa força pro canal. É muito importante para o nosso trabalho. Valeu?